Os Desastres da Guerra, de Francisco de Goya, popularmente conhecido como Goya. Essa produção de Goya é uma série de gravuras, que possui 82 gravuras. E essa série foi realizada entre o ano de 1810 a 1815. Só que antes mesmo de começar a falar dessa obra, eu preciso falar um pouquinho do romantismo e eu preciso falar um pouquinho de Goya. Vamos lá? Então, romantismo. Romantismo é um movimento artístico que surge principalmente ali na Europa e tem como base dois acontecimentos importantíssimos: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então quer dizer que o romantismo surgiu durante esses períodos? Não, o romantismo não surgiu nesse período. Ele surgiu após, mas querendo ou não, os acontecimentos desses fatos históricos contribuíram para o processo de criação e de construções artísticas desse movimento artístico. A Revolução Francesa ela foi responsável pela formação da sociedade burguesa, e essa foi uma época de rápidas e profundas modificações para a sociedade, sobretudo no mundo europeu. Já a Revolução Industrial, ela começa com a divisão de trabalho e o início da especialização da mão de obra, onde o individualismo torna-se digamos que, um valor básico para a sociedade. Aí, quando o romantismo surge, ele surge justamente após esses acontecimentos que foram importantíssimos para a sociedade. E os artistas desse período, eles trabalhavam muitas questões voltadas para o individualismo, para o escapismo, para o medievalismo, para o historicismo, para o nacionalismo. Faziam também críticas sociais. E é aqui também que começa a surgir a liberdade de criação e de expressão, porque até então as produções artísticas eram obras muito acadêmicas, cheias de regras e de padrões, e o romantismo começa a quebrar essa ideia de obras acadêmicas. Ou seja, ele vai romper com padrões clássicos, e Goya, como artista do romantismo, ele deixa muito bem claro a quebra desses padrões clássicos. Aí o Goya ele era um artista que ele gostava de fazer retratações com temas do retrato, principalmente a corte e o povo, além de fazer representações e os horrores da guerra, uma vez que já no romantismo a questão do pessimismo, a questão da historicidade era muito clara e evidente. E nessa série, Os Desastres da Guerra, ela tem como tema principal retratar as atrocidades durante as invasões da Espanha pela França. E será muito evidente a gente nessa série questões como castrações, civis degolados, pessoas empaladas em árvores. Pessoas empaladas em árvores seria como se fosse um método de tortura onde essas pessoas seriam torturadas com os galhos de árvores de modo que atravessasse o seu corpo. Mais ou menos isso aí. Que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que o romantismo é aquela coisa super idealizada, super bela, não. As fantasias presentes nesse movimento e nas obras, principalmente do Goya, eram fantasias e presenças de cenas chocantes, fortíssimas. Bom, em algumas biografias você vai encontrar que essa série ela foi produzida entre os anos de 1810 a 1815. Em outras biografias eles vão falar que não, foi de 1810 a 1820. Mas de toda forma, considere essas duas datas porque nós não sabemos como que a banca irá cobrar, ok? Vale lembrar disso. E dentro dessas várias gravuras, algumas foram selecionadas. As selecionadas são Enterrar e Calar, E Não Há Remédio, Estragos da Guerra e O Mesmo. São 4 chapas, como vocês podem perceber. E vamos lá. Vamos ver do que se trata essas chapas, ou então simplesmente essas gravuras. As gravuras de Goya, Francisco de Goya, fará retratações de um período de guerra, onde seus desenhos, essas suas gravuras, mostrarão sempre algo relacionado à guerra. E mais, essa retratação não será retratada de forma com atos heróicos, de forma alguma. Ela não vai ser idealizada também. Essas imagens mostrará, sobretudo, a desgraça de um período de guerra, as torturas, os sofrimentos, assim como vocês já perceberam aqui nessas imagens. Vale lembrar também que essa série ela é composta, na verdade, ela foi produzida por 3 etapas. A primeira parte vai da número 1 até a número 47, que são estampas que estarão centradas
no período de guerra. A segunda parte ela vai ser da estampa 48 até a gravura número 64 e mostrará sobretudo a questão da fome. E por fim, a terceira etapa vai da gravura 65, gravura 65 até a gravura 82, que vai mostrar principalmente a questão do período absolutista. Ele começa a fazer inserção de animais no meio das suas gravuras, no meio dessas suas produções. Em muitas das suas gravuras nem é possível identificar quem são os autores desses horrores. Muitas das vezes você sequer consegue perceber com clareza as feições, a face ali das pessoas que estão sendo representadas, tanto as vítimas quanto as pessoas que estão fazendo essas atrocidades. Falando um pouquinho sobre a técnica que é utilizada nessas gravuras, né? A Goya ele fazia o uso da técnica chamada água forte. Água forte, para quem não se recorda ou ainda não sabe o que é, nada mais é que uma modalidade de gravura, tá? Que é feito com a matriz de metal. Como assim matriz de metal? Vou citar aqui um exemplo. Quando nós falamos em gravura, é comum citarmos sempre a xilogravura, porque a matriz é de madeira, o desenho é produzido ali, você vai ter a matriz, depois você vai fazer um carimbo numa folha e pronto. Naquela folha ficará a gravura que será a representação do desenho que havia sido produzido na madeira, na matriz. E a técnica de água forte é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer uso da madeira, vai ser usado o ferro, o zinco, o cobre, o alumínio, ou então simplesmente o latão. E era essa técnica que o Goya fazia uso. Os últimos desenhos dessa série, gente, é o seguinte, elas são muito densas, muito, muito, muito mesmo. Vai mostrar homens e mulheres em condições de extrema angústia, ódio. E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que eu encontrei no YouTube. Eu não me recordo o nome da página agora, mas eu vou deixar esse link para caso vocês tenham interesse em conhecer todas as gravuras da série Desastres da Guerra. E vale muito a pena conhecer, tá, galera? Acesse o vídeo depois, é um videozinho de 8 minutos, não fala nada, só mostra, esse vídeo não fala nada, só mostra as imagens. Vale muito a pena você conhecer e fazer um comparativo com essas obras que foram selecionadas. Bom, a análise dessa série é isso. Espero que tenham entendido. Até mais. Tchau, tchau.